E acabou o segredo! Após Pedro assustar todo mundo, o Flamengo fez o anúncio oficial. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do presidente BAP, que cobrou o José Botto pela contratação de um meia para dividir a posição com Georgian de Arrascaeta. Vou falar sobre Danilo, que quebrou o silêncio pela primeira vez sobre o futuro. Vou falar também do retorno aos treinamentos e Georgian de Arrascaeta, já treinando com o grupo do Mengão. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Se você não tiver, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento. Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a volta aos treinos. O Flamengo se reapresentou hoje na parte da manhã, já treinando no Ninho do Urubu. A grande novidade foram os jogadores que não estavam à disposição na intertemporada lá em Portugal, já à disposição do técnico Leonardo Jardim no Ninho do Urubu, inclusive nas fotos disponibilizadas pelo Flamengo, a gente viu o Georgian de Arrascaeta treinando ali no campo junto com os outros jogadores. O técnico Leonardo Jardim vai ter um amistoso sexta-feira contra o Olímpia no Mané Garrincha, onde ele vai poder testar e experimentar esses jogadores que chegaram aí da Copa do Mundo. Eu estava até falando hoje nas minhas redes sociais que, apesar do Flamengo ter tido 9 jogadores que foram disputar a Copa, Arrascaeta não jogou, Léo Pereira não jogou, Carrascal não jogou e Alexandro jogou apenas um jogo, metade de um jogo ali pela seleção brasileira. Então, assim, muitos jogadores que foram disputar a Copa não jogaram, o saldo vem negativo por conta do Paquetá, que infelizmente se machucou durante a Copa, e o Danilo, que jogou fora de posição. Esperava-se que o Danilo atuasse como zagueiro, teve que atuar ali como lateral direito, e aí teve um desgaste muito grande. Mas dos 9 jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo, 4 não entraram em campo. O Varela jogou pelo Uruguai, o Gonzalo Plata jogou muito pelo Equador e o De La Cruz jogou alguns jogos ali, alguns minutos, também pela seleção uruguaia. Vamos ver aí como é que vai chegar cada jogador. É óbvio que hoje o departamento médico pegou esses jogadores que já estão à disposição e fez ali exames, olhou tudo direitinho para não ter nenhum problema físico, nenhum desgaste, nenhuma fadiga e relesão, no caso, por exemplo, do Georgian de Arrascaeta. Mudando de assunto, falar sobre Danilo do Botafogo, porque o negócio é o seguinte: o Danilo postou hoje uma foto nas suas redes sociais com uma camisa do Botafogo e dizendo assim na postagem: estou me preparando para voltar na segunda-feira, deve estar marcada a reapresentação dele no Botafogo. E aí ele marcou o Botafogo, o que foi um balde de água fria, principalmente em grande parte da torcida do Palmeiras, que dizia que ele não voltaria mais jogar / treinar pelo Botafogo, que já quando voltasse da Copa a negociação estaria fechada e que ele iria para o Palmeiras. O jogador apareceu com uma camisa do Botafogo, meio que fazendo um treino ali particular, dizendo que está se preparando para na segunda-feira voltar para o Botafogo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Lembrando que o Flamengo mantém o interesse no Danilo, mesmo sabendo que é muito difícil fechar essa contratação. Mesmo sabendo de todas as dificuldades para fechar esse negócio, o Flamengo mantém aí se querendo, né, a contratação do jogador. Mudando de assunto, saindo de Danilo para o presidente BAP, a informação que o Paparazzo trouxe é que nos bastidores do Flamengo, o presidente BAP fez uma cobrança direta ao diretor de futebol José Botto pela contratação de um meio-campista, jogador que vai chegar para dividir a posição com Georgian de Arrascaeta. A informação é que o fato do técnico Leonardo Jardim estar desde antes da parada da Copa do Mundo pedindo nas coletivas: preciso de um meia, preciso de alguém que divide a posição com Arrascaeta, preciso de alguém que jogue ali, preciso de uma peça ali, fez com que o presidente cobrasse o diretor. E uma outra informação é que o Botto ponderou, ele falou: pô, presidente, beleza, tá cobrando um jogador que joga ali na posição do Arrascaeta, mas e a verba? E o dinheiro? E a informação é que o BAP teria falado que era para, inclusive,
o Boto usar a boa reputação que o Flamengo tem no mercado e ir buscar aí um jogador que pudesse chegar para suprir essa necessidade de forma parcelada, sem que o Flamengo precisasse tirar tanto dinheiro, um volume muito grande de dinheiro do caixa, pelo menos nessa janela de transferência. Nós vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação desse jogador para o meio, porque o Jardim está cobrando muito um jogador para ali, para aquela posição, e cobrando também um jogador para o ataque. Inclusive, não é uma cobrança só do Jardim, é uma cobrança também da torcida, que entende que o Pedro precisa de um jogador para fazer sombra para ele. Um cara para ele olhar para o banco e falar, ó, se eu der mole aqui, aquele cara vai entrar e vai fazer 2 gols. Se eu der mole aqui, eu tenho um cara ali na minha sombra, até pela competitividade mesmo, assim, e pelas opções, né? A gente sabe que de agora para frente vão ser muitos jogos de Campeonato Brasileiro. Paralelo a isso, os jogos da Libertadores e o Flamengo, que é o hexa, o penta, na verdade, né? O Flamengo que é o penta a gente é tetra que é o penta. O Flamengo que é o penta da Libertadores, então o Flamengo sabe que vai precisar aí ter um elenco bem reforçado agora nessa segunda parte da temporada. Por isso, a informação que o Paparazzo trouxe é que o presidente BAP cobrou o Boto e agora o BAP também já tem ciência sobre a negociação que está acontecendo entre o Flamengo e Thiago Almada. O BAP já está ciente aí que o Flamengo foi atrás e provavelmente nenhum passo nessa negociação, em questão de valores, comissão, de convencer o jogador, questão de salário e projeto, será dado sem a autorização do presidente BAP. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. O fato é que o Flamengo hoje está negociando com o Thiago Almada e está firme na missão de atravessar o River Plate nessa negociação para poder contratar o jogador. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre essa situação do Pedro, que pegou todo mundo de surpresa e assustou todo mundo. O Pedro hoje foi nas redes sociais dele e meteu assim, ó: gostaria de agradecer a nação rubro-negra. Em breve vou vestir uma nova camisa. E é óbvio que, o Pedro posta um negócio desse. A janela de transferência há uma semana de abrir deixa todo mundo eufórico, todo mundo preocupado. Foi o que aconteceu. Pedro colocou, ó, daqui a pouco eu vou vestir uma nova camisa e tal, quero agradecer. Ficou todo mundo pensando, aconteceu alguma coisa, Pedro foi negociado, ainda mais que saiu ontem a informação que o Ajax, antes de fechar com o Marcos Leonardo, queria fechar com o Pedro, chegou a sondar o Pedro, aquela coisa toda. Ficou todo mundo, de alerta. Vamos esperar para ver aí o que aconteceu ou o que vai acontecer. Passou-se um tempo, pouco tempo depois, Flamengo solta um vídeo do Pedro revelando o segredo, dizendo que é uma campanha que está sendo feita entre o Flamengo e os torcedores, que a torcida vai confeccionar uma camisa e essa camisa vai ser aí uma camisa oficial licenciada do Flamengo. Para alívio de muita gente, é claro, para dar uma acalmada no coração de todo mundo, né? O Pedro me solta uma dessa e depois, ainda bem que era só uma campanha publicitária, era uma questão ali, era um assunto controlado, né, entre o Flamengo e o jogador, que trouxe um alívio geral, mas é óbvio que ficou todo mundo muito preocupado com esse suspense feito pelo Pedro. Porém, sem muito segredo, é isso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.